Irmãos e irmãs, boa tarde. Agradecendo já a irmã trabalhadora por essa leitura, esses comentários tão importantes da nossa vida sobre a paciência, lição essa que nós encontramos também em o Evangelho segundo o Espiritismo, a qual Joana de Ângeles nos traz, conforme dizem os Espíritos. Sim, foi ela que participou também da falange do Espírito da Verdade, e que tão importante é para que exercitemos em nosso dia a dia essa tão esperada reforma íntima e paciência, a qual cabe a cada um de nós aperfeiçoarmos. De alegria renovada, estamos nessa tarde agradável de sábado, ensolarado, às 16 horas praticamente, onde iremos trabalhar com um dos temas do Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação kardeciana, publicada aí em sua primeira edição a partir de 1864, também deixando uma boa tarde aos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. E o capítulo que nós iremos trabalhar hoje é o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Somos aflitos, estamos aflitos nesse final de provas e expiações, nessa transição planetária? É um questionamento que nós podemos já nos fazer por meio das lições que o professor Reivaio, Allan Kardec, há de nos trazer na sequência, em seu item 21, que é perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Mas nós perdemos realmente alguém? Existe uma objetividade nessa, entre aspas, morte prematura? É o que nós vamos tentar compreender ao longo desses próximos minutos, com os ensinamentos desse querido irmão que tanto colaborou e continua colaborando desde o final do século XIX até hoje, início do século XXI, em nosso orbe no planeta Terra. Vem Kardec nos dizer logo nesse início desse item 21 que Deus é absoluto. A perfeição, o Criador, o homem, é um espírito encarnado, criado simples e ignorante, com o determinismo de desenvolver-se para a perfeição, o que? Relativa, porque a absoluta, só o Pai, que é a fonte criadora, Deus, a obtém. Possível de ser alcançada a cada um de nós em seus devidos momentos. Como bem disse a irmã, cada um de nós está num estágio evolutivo, seja na asa do intelecto, na asa da moral, as duas asas da evolução de um espírito imortal, mas Kardec busca ampliar, expandir um pouco a nossa consciência quando ele diz que Deus cria-nos simples e ignorantes, princípios inteligentes, e não apenas o que nós imaginamos que seja já espíritos prontos, no formato nominal adâmico, raça adâmica. Não, princípio inteligente, que primeiro precisa estagiar no reino mineral, depois de um tempo passa para o reino vegetal, depois para o reino animal, e enfim, interage com o nosso que nós estamos agora, nós os encarnados, e todos vocês, irmãos e irmãs aqui presentes, desencarnados também, reino nominal, onde já temos o livre-arbítrio, o que? Absoluto ou relativo? Relativo, com certeza absoluta. Onde sabemos o que é certo e o que é errado, o que tem que ser melhorado, o que tem que ser reavaliado, para que cresçamos, para que ascendamos, como convidamos já nesse início o irmão Allan Kardec, para que cheguemos enfim nessa perfeição relativa, que cabe a cada um de nós na escala evolutiva dos orbes do nosso próprio espírito, escala essa que também nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo. É paulatino, é gradativo. E, logicamente, temos que estar atentos aos ensinamentos que a vida nos proporciona a cada dia que passa, pelas intuições dos nossos mentores individuais, pelos desafios programatórios que cada um de nós os obtemos, sem exceção, porque se antes de reencarnarmos pedimos para passar por inúmeras situações desafiadoras, porque saberíamos que a posteriori, nos décadas pós-reencarne, esse momento turbulento estaria ao nosso redor, no nosso dia a dia, nas 24 horas por dia, não apenas quando estamos com os olhos abertos, a qual nós chamamos de estágio ou estado de vigília, mas também no mundo espiritual, na erraticidade, onde sim, como dizem os Espíritos, a guerra entre o bem e o mal também está acirrada, mas, ainda que não seja divulgado, o bem está crescendo exponencialmente. E assim conseguiremos enfim adentrar no mundo de regeneração
Em provas, inicialmente sai a expiação, mas continuam as provas. Quem de nós aqui tivermos a oportunidade de voltarmos no próximo estágio evolutivo, que é de regeneração, o terceiro grau evolutivo de um orbe, das muitas moradas da casa do Pai, precisará continuar sendo provado para merecer dar continuidade na sua evolução. Não basta apenas merecer voltar no mundo já de regeneração em seu início, não. Nós precisaremos das provas. Provas essas que nós ainda a obtemos, a enfrentamos nesse estágio atual, a qual nós estamos passando. Convidamos também o irmão Sansão, que é um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. Um ano antes, ele veio nos trazer uma mensagem, em 1863, que veio ao encontro dessa temática do item 21, capítulo 5, de Sansão. Nada se faz sem uma finalidade inteligente. E tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se percrustrasseis melhor todas as dores que vos atingem, sempre encontrareis nelas a razão divina, razão regeneradora, transformadora, transmutadora. Vossos miseráveis interesses representariam uma consideração secundária. Os nossos interesses mundanos, que nós muitas vezes não levamos para o mundo espiritual, ao voltarmos para esse mundo espiritual, pelo que nós chamamos de morte do corpo físico ou desencarnação, que obviamente relegaríamos a segundo plano. São os desafios. Agora vem Sansão corroborando o que Kardec disse logo no início do item 21, que nós precisamos estar atentos, perscrutarmos tudo que nós passamos nas encarnações anteriores. Outros corpos já tivemos, se foi aqui ou nas outras muitas moradas da casa do Pai, não sabemos, tampouco importa. O importante é que saibamos, como lembrou a irmã, o autoconhecimento, o que me cabe na atual encarnação. Quais são as minhas mazelas para que eu possa trabalhá-las, refiná-las, aprimorá-las e no futuro seja o resultado dos meus esforços, agora no presente. É o hoje, é o agora. Não posterguemos tão pouco, terceirizemos o que cabe a cada um de nós, cristãos espíritas, desenvolvemos em prol do meio, dos nossos semelhantes. Mas se nós não perscrutarmos essas situações do passado, como iremos evoluir? É orar e vigiar. A reforma íntima, a porta estreita, o abandonar do homem velho para a construção do novo homem. Homem, mulher, enfim, o espírito imortal, porque o espírito não tem sexo. Nós estamos na matéria, não somos corpos materiais. E tantos outros ainda precisaremos ter nos próximos estágios evolutivos dos orbes, a qual nós tenhamos a oportunidade, a meritocracia de assim atingirmos, de assim galgarmos nos nossos esforços individuais. Então, sim, convida-nos Sansão para essa autoavaliação do que eu posso me melhorar, melhorando o meio, construindo por meio dos meus exemplos, não pelo bem falar, porque isso não transforma. O que transforma são as nossas boas ações, os esforços individuais que precisamos empreender, e não esperemos de preferência retorno, tampouco uma gratificação, mas preenchamos os nossos espíritos mortais na consciência reta e limpa, como Santo Agostinho fazia, como dizia ele em um trecho final da resposta 1019, letra A, que ele fazia quando estava encarnado, ao colocar a cabeça no travesseiro. Alguém tem algo a se queixar de mim, que eu deixei de fazer o que eu tenha feito errado, para que no dia posterior ele buscasse corrigir. Será que Santo Agostinho estava falando apenas para si mesmo, ou para nós nas reencarnações posteriores? Com certeza absoluta a todos nós, os seres que precisariam estar aqui nesse desafio atual. Dizem os Espíritos ainda que nós somos muito corajosos em pedirmos para reencarnar nesse momento final de provas e expiações, e a fila é longa. Dizem eles que 8, algum pouquinho bilhões encarnados, mas desencarnados cerca de 16. Vamos somar? Quase 25 bilhões de espíritos tentando ascender moralmente e intelectualmente em torno do orbe nas duas dimensões, material ou espiritual. Então a fila é grande mesmo ou não é? É lógico que ela é. Vamos desperdiçar essa oportunidade? Não. É um convite de Sansão, é um convite de Allan Kardec, professor Rivai, para essa autotransformação, essa avaliação do que nós precisamos melhorar a cada dia que passa.
O objetivo de cada existência é sempre o progresso do espírito, que continuará sendo feito também no plano espiritual. Será que agora já é esse parágrafo? Remete-nos ao título do item 21 do capítulo 5, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Se aqui é uma faculdade, um lapidar do espírito e a verdadeira vida é o mundo espiritual, por que nós temos que nos revoltar quando um ser eterno como nós, irmão por parte de pai, volta para a verdadeira vida? Que serve essa prisão? Porque aqui estamos presos na matéria. Quem aqui pode dizer: a partir de hoje, nas madrugadas, eu desdobrar-me-ei e vou ter experiências em outros planetas, para que mérito para isso eu acenda ainda mais, porque os méritos mínimos eu já os possuo? Não, nós não temos essa certeza. Precisamos dobrá-las, haveremos de as conquistá-las. Mas temos que tomar cuidado justamente com essa objetividade, de não nos revoltarmos com a vontade do Criador. Como disse a irmã, a fonte criadora, Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós, ainda que nós não entendamos como estamos em estágio encarnatório, em um corpo físico. Encarnar-se ou desencarnar-se é o mesmo fato que se repete infinitas vezes durante o desenvolvimento do espírito. Mas sim, não é fácil nós lidarmos com essas situações. Nos primeiros dias, semanas, até mesmo nos próximos meses, principalmente quando uma pessoa que está próxima de nós, ao nosso redor, um pai, uma mãe, uma avó, um irmão, um filho e outros mais, até mesmo vizinhos. Quantos que às vezes estão ao nosso lado, que não são ali de sangue, de parentesco na atual encarnação, mas é como se fosse o nosso parente, que nós temos mais afinidade com eles do que com aquelas pessoas que muitas vezes estão ao nosso lado nas 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. É a família universal que Deus convida-nos a ter essa expansão de consciência. Então, tenhamos esse equilíbrio, estejamos mais focados na vontade de Deus e não nos contaminemos com energias negativas que podem assolar-nos as mentes físicas, as mentes espirituais, por meio do ego, pelo espírito que liga o espírito eterno ao nosso corpo carnal, quando estamos reencarnados. É um desafio que nós precisamos ter e buscar exercitá-los. Como eu disse anteriormente, não é fácil, irmãos e irmãs, mas temos que, a cada dia que passa, deixar que a vontade da fonte criadora, que é Deus, esteja sempre no equilíbrio de todas as suas criaturas em todos os reinos, a qual ela tem a oportunidade de criar esses princípios inteligentes. Aquele que não conseguiu ainda enxergar a vida após a morte, o desenlace do corpo físico, que não consegue ver Deus em si e ao seu redor, conseguimos ver Deus? Conseguimos sentir Deus? Os espíritos de luz, os nossos mentores individuais, será que nós estamos buscando essa conectividade diariamente? Que é somente a vida orgânica e a material, que é perecível, transitória, esse pode ver a morte como uma separação eterna e acabar o quê? Sofrendo com ela. Mas respeitemos, cada um está no seu estágio evolutivo, cada um está no seu degrau. Quem de nós pode alegar que nós não tivermos em situações até mesmo piores, quando emitimos, seja por pensamento, ou seja, externando-os, verbalizando-os, um pré-julgamento de uma transformação que nós queríamos que uma ou mais pessoas ali estivessem já aptas a estarem dentro dessa transformação. E se fizermos pior no passado, nas reencarnações pretéritas? Então, tomemos cuidado, não julguemos. Se tivermos a oportunidade de auxiliá-los, que assim o façamos. Mas se não tivermos, oremos, vibremos. Olha, mais uma ferramenta para ajudarmos a essas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de um despertar mínimo a qual a doutrina dos Espíritos, semanalmente, por exemplo, aqui no Centro de Luz, na cidade de Jandira, oferece-nos a cada semana, a cada atendimento, estudo, passe e todas mais oportunidades que os encarnados e os desencarnados aqui nos proporcionam com as suas boas vontades. Vamos fazer uma pergunta agora de uma das obras da codificação.
kardeciana. Dissemos que a doutrina ela foi aí materializada no final do século XIX. Então, por que não trazer uma questão que esteja entrelaçada com um tema e que busque um pouco mais do nosso raciocínio acerca já do que aqui foi por nós comentado com a ajuda das intuições dos irmãos espirituais, que é o Livro dos Espíritos, publicado a 18 de abril de 1857. Vamos buscar um questionamento que Allan Kardec fez à falange do Espírito da Verdade, àqueles que voluntariaram-se a perdido no Cristo, para que a terceira revelação ou o Consolador prometido, que ele disse que há 2000 anos atrás rogaria ao Pai que materializasse aqui da Terra, e assim o foi, final do século XIX. Vamos buscar a questão de número 399, onde Kardec vai fazer o seguinte questionamento aos espíritos: sendo as vicissitudes da vida corpórea ao mesmo tempo uma expiação das faltas passadas e olha o conectivo, que agrega-se provas para a vida futura, para o exercício da nossa ascensão, sendo-se que, da natureza dessas vicissitudes, possa induzir-se o gênero da existência anterior e estar atrelada com as situações anteriores, que muitas vezes nós não temos a permissão de lembrá-las. Vamos ver o que respondem os espíritos. Muito frequentemente, olha, pois cada um é punido naquilo em que pecou. É uma punição? Então estamos mesmo presos em punição na matéria por meio do campo reencarnatório? Depende do ponto de vista, depende do seu estado moral, depende do que você divisa para a sua vida e para os que estejam ao seu redor. Tudo é questão de evolução. E ponto de vista, e ponto de ação, e ponto de interação para com as pessoas que estejam ao nosso redor. As tendências instintivas são um índice mais seguro, porque as provas que o espírito sofre tanto se refere ao futuro quanto ao passado. Vejamos que a falange do Espírito da Verdade nos traz uma resposta que vem ao encontro de comentários de uma das obras da codificação, que é a que nós estamos trabalhando hoje, a terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo, desde 1864. Não foge desse raciocínio inicial que estamos traçando. O presente tem que estar atrelado às situações anteriores. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Comeremos centil por centil os nossos pensamentos, nossos atos, o bem agir, mas também o que foi feito de forma indevida, e também o que deixamos de fazer de bom, porque dizem os Espíritos: não basta que não façamos o mal, é imprescindível que façamos o bem. Se não estamos fazendo o mal, mas também não estamos buscando auxiliar os mais necessitados, estamos em desacordo, em desalinho com a lei do universo. Todos nós já temos essa resposta, ok? Por base com o que os irmãos espirituais traçam a cada um de nós. Mas se eles não estivessem falando isso, será que depreenderíamos? Daria para se depreender que é assim que tem que ser? Obviamente, porque senão não vamos consertar o nosso meio. Quando adentraremos no mundo de regeneração, se terceirizarmos as obrigações para os poderes executivo, legislativo, judiciário, para os poderes estaduais, municipais, federais? Não. Que eles cumpram com a parte deles. Cumpramos com a nossa, no nosso dia a dia, desde que tenhamos aí a capacidade para tanto e não exijamos tanto de nós, se assim não pudermos interagir. Mas não nos esqueçamos, é a prece, é o sorriso, é o abraço, é um aperto de mão, é um ouvir de um irmão que pode estar numa situação complicada. Tudo isso é caridade, não apenas recursos pecuniários. Vamos somatizar isso no nosso dia a dia, para que tenhamos mais forças dessas transformações tão imprescindíveis que nós as adotemos. Vejamos que viver na Terra sempre corre-se o risco de cair de novo nos mesmos erros e equívocos do passado, por meio das tentações diárias que todos nós se as façamos. E é por isso que é sempre grande a possibilidade de novos débitos. A porta estreita é dificílima. Ai, como é! Aquele, pois, que parte mais cedo já cumpriu o que deveria e poderia nessa existência, segundo as leis sábias do Pai. Esse final de parágrafo vem ao encontro
do segundo item do título de hoje, mortes prematuras. Obviamente, se o espírito já teve que cumprir aquele período encarnatório, ainda que seja curto, ao nosso ver, respeitemos, está tudo certo. Quem disse e garante que isso não é uma benesse para esse irmão espiritual? E se ele continuasse aqui conosco, não poderia ser pior? Não é isso que esse parágrafo vem nos convidar a raciocínio? Sim, certeza absoluta. É fato, porque coloquemos-nos nessa situação a qual o parágrafo convida-nos a esse entendimento. Lógico. Então, não fiquemos tristes com a vontade do Pai, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. André Luiz, em uma das inúmeras obras que teve junto às mãos abençoadas de Chico Xavier, uma delas que trazemos aqui, intitulada Evolução dos Mundos, junto inclusive com Valdo Vieira, quando o Valdo trabalhava com Chico Xavier, ele vai nos dizer o seguinte: as existências interrompidas no mover-se do corpo denso, corpo carnal, representam cursos rápidos de socorro ou de tratamento do corpo espiritual desequilibrado por nossos próprios excessos e inconsequências, por meio dessas tentações que foram trazidas aí no slide anterior, que todos nós, sem exceção, de um momento para outro podemos atrasar, porque não regride-se o espírito, mas sim podemos atrasar em décadas, séculos ou milênios aquele eixo que até o prezado momento estava em equilíbrio. Orar e vigiar tem que ser diário, eterno, nas 24 horas por dia, para que não caiamos nessa situação, a qual o André Luiz nos convida aqui a exercitarmos esse pensamento, porque estamos no final de provas e expiações. Não estamos em regeneração, tampouco em mundos ditosos ou felizes, que é o quarto nível de evolução de um orbe, tampouco no último nível, que é o quinto de qualquer um dos orbes, o mais perfeito que o espírito pode ali estar presente e interagindo, que são os mundos celestes e divinos, escala essa também constante em o Evangelho segundo o Espiritismo. Mundos esses transitórios a qual os cristos planetários, os anjos, os arcanjos e os serafim, lá podem estar interagindo com o Pai, sendo co-criadores como o Cristo foi conosco desde a constituição física do nosso orbe, do planeta Terra, e disse que está e continuará estando conosco até o final dos tempos mais agudos a qual nós estamos passando atualmente. Agora trago outra obra de André Luiz, essa intitulada Entre a Terra e o Céu, também por Chico Xavier, onde André Luiz agora vai nos dizer que conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimos prazos, ou seja, que desencarnaram provavelmente na juventude, quando criança, no corpo físico, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para a aquisição de valores morais. E quem são esses corações? Provavelmente os seus genitores, ou os que os adotaram, ou os que estavam ao seu redor. A objetividade de unir aqueles que estavam separados, quem sabe, por muitos séculos, por meio das reencarnações anteriores. Então teve uma objetividade, isso teve. Não julguemos. Mais um convite que André Luiz nos faz para que não nos revoltemos. Não perdemos absolutamente nada, tampouco consideremos que algo pode ser prematuro, quando aqui estagiando no mundo material, na terceira dimensão. Porque sempre o Pai tem uma proposta maior para cada um de nós, ainda que não divisemos isso em nossas mentes espirituais, mas podemos ir nos aperfeiçoando com os nossos esforços no nosso dia a dia. Voltemos em Sansão. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede aos que vêm sendo assim preservados das misérias da vida carnal, da vida mundana, da vida material, ou das seduções que poderiam arrastá-los à perdição. É a reforma íntima. É essa compreensão que já aqui estamos traçando dos desafios que cada um de nós precisamos enfrentar. De lembrarmos que sempre antes de encarnarmos, nós acordamos com os nossos mentores individuais, que precisaríamos passar por inúmeros desafios
para a reparação de situações que ficaram pendentes. Sendo assim, teríamos que lidar com os nossos problemas e os problemas do mundo. É fácil ou é difícil ascender na escala evolutiva? Mas não é impossível. Ah, como não é impossível? Mas é a porta estreita. É um desafio que precisamos traçar em cada uma de nossas vidas, sempre dizendo nada como um dia após o outro, ainda que eu tenha escorregado nesse dia, que eu recomponha-me no dia posterior, porque a doutrina e o cristianismo redivivo, a cada dia que passa, está intrínseco em minha alma, que não merece. Então, eu posso cair, mas eu posso ir também para frente. Às vezes precisamos dar um passo para trás para que venhamos a dar 2 ou mais para frente. São aprendizados que só complementam a nossa estadia quando aqui precisamos estar encarnados. Diz aí a Sansão: regozijai-vos em vez de chorar, de se lamentar, quando apraz a Deus retirar os seus filhos deste vale de misérias. Sansão, que fez parte da falange do Espírito da Verdade, afirma-nos, não só no final do século XIX, mas atualmente. Até mais, vejamos o que acontece no mundo. Vale de misérias. Alguém tem dúvida que estamos num vale de misérias? Mas há de se transformar de um vale de bem-aventuranças, se esforçarmos para tanto e ajudarmos o máximo de pessoas que estejam precisando desses alicerces. Aqui muito foi dado, muito será exigido. Fala-se apenas ou depreende-se de recursos financeiros? Não. Aqui, o trabalho individual da expansão de consciência que cabe a cada um de nós desenvolvermos e fazer com que esse vale de misérias, atualmente inclusive vigente em nosso planeta das 2 dimensões da vida, amenize-se pelas nossas vibrações e orações, pelo nosso bem-agir e os exemplos máximos que possamos colocar em prática em nosso dia a dia. Sintamos saudade, esse sentimento doce que nos faz ter sempre presente na mente e no coração o ser amado que partiu e nos espera em nova dimensão. E quem disse que nós já estamos, que nós não estejamos tendo contato com eles quando desdobrarmos nos 7 dias da semana, nas madrugadas? Porque o espírito não fica ao lado do corpo para recompor energia para que encare um novo desafio reencarnatório no dia seguinte. Não, desdobra-se e vai para o mundo espiritual, onde as suas afinidades do passado e do presente de ambas estão ali atreladas. Então, será que podemos ser úteis no mundo espiritual, estudando, trabalhando, revendo-os e traçando novos objetivos programatórios, reencarnatórios? Sim, mas aonde é a faculdade, a materialidade, o estado de vigília, os olhos abertos, como aqui nesse momento estamos, para buscarmos essa nossa transformação, essa busca dessa melhora constante, para que atinjamos esse patamar que tantos já atingiram e convidam-nos e dão os exemplos que assim também nós o façamos. A morte é apenas a destruição do envoltório corporal que a alma abandona, como faz a borboleta com a crisálida. Conservando, porém, seu corpo fluídico ou perispírito. É um corpo semimaterial. Quantas vezes, nos trabalhos mediúnicos, quando estamos ali atendendo os irmãos espirituais, eles dizem que estão com dor, com frio, que sente fome, sente. Lógico, mas é lógico, e assim tem que ser mesmo. Porque a Terra, o mundo material, é uma cópia piorada do mundo espiritual. Estamos num final de provas e expiações, numa transição planetária. Então nada acontece abruptamente. Só porque voltamos para o mundo espiritual, deixaremos do nada essas sensações inerentes ao corpo mais denso, que é o material? Lógico que não. Elas estarão conosco. Mas perpetuamente, enquanto divisarmos uma próxima reencarnação, ainda que ela possa demorar um pouco? Lógico que não. Aí vai do esclarecimento, vai do posicionamento das oportunidades que um ou mais irmãos espirituais venham a ter com a boa vontade de quererem se transformar. Aí isso obviamente vai amenizando-se porque o perispírito, como aqui foi dito no slide anterior, esse corpo semimaterial, acompanha-nos a depender até do estágio evolutivo que estejamos atualmente, moral e também intelectual, acompanha-nos em espírito. Então, o nosso perispírito, esse corpo semimaterial, está conosco no mundo espiritual, como está com vários dos irmãos espirituais que aqui estão presentes. Esse corpo está conosco na matéria e no mundo espiritual. Sempre estará, lógico que não,
quando chegarmos no 4º a 5º estágio evolutivo, como citamos anteriormente, não mais precisaremos dessas necessidades de aprimoramento, porque já teríamos passado por todas as outras experiências e foi importante em épocas anteriores, não mais o serão do 4º para o 5º nível, estágio evolutivo de um homem, então que possamos aprender e saber o que precisamos melhorarmos para que tornemos ainda mais tênue esse corpo perispiritual que acompanha-nos na encarnação, mas também no mundo espiritual. Aqui vamos fazer agora uma mensagem de José Herculano Pires, um dos tradutores, inclusive, aí, do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui na foto, o Herculano Pires, quando com Chico Xavier, mais novo, e também com Valdo Vieira, sentava ali à sala em Uberaba. Ele vai nos dizer, Herculano Pires, que os que partem antes de nós concluíram a sua tarefa e estão livres dos tormentos da vida terrena, temporariamente falando. Mas, como os amam, continuam ligados a nós pelo pensamento, porque o pensamento é a comunicação universal, e não apenas então somente material, como também somente espiritual, não, universalmente, em todas as dimensões em qual estejamos interagindo. Pelo sentimento do amor que nos dedicam, eles vivem e nos esperam para esse reencontro. Onde estive em uma sessão de psicografias ali no bairro do Rio Pequeno, e como é gostosa a energia, a esperança das pessoas que buscam essas cartas consoladoras. Mas o tema de ontem veio no encontro do de hoje também. Quem disse que nós já não possamos estar em contato com eles, ainda que de uma forma mais velada, mas já tendo ali a certeza de que eles estão dando sequência na caminhada evolutiva deles, e eles querem que nós estejamos também dando sequência em nossas duas asas, a da moral e a da intelecto, para que evoluamos a cada oportunidade reencarnatória. Trazemos a irmã Sheila também, grande divulgadora do espiritismo, do cristianismo, inclusive ali no início do século XX, quando trabalhou com Adolf Fritz na Segunda Guerra Mundial, na condição de enfermeira e ele de médico, socorrendo muitos ali necessitados, soldados. Irmã essa, que já teve uma encarnação de ouro, que muita caridade fez, muito cristianismo colocou em prática, quando na condição de Santa Joana de Chantal, lá no país França, entre 1572 e 1641. Essa irmã Sheila, que continua no mundo espiritual, temos aí no livro, caso queiram conhecer um pouco mais de irmã Sheila, pelas mãos de Caibar Schutel, Alvorada Nova. É uma colônia espiritual, onde a Sheila é diretora de um amplo hospital, mas envolve também outras aptidões no resgate a todos que ali vêm precisar de lenitivos espirituais e reequilíbrios por terem voltado ao mundo espiritual. Então é um convite que eu faço aos irmãos e irmãs para que leiam essa obra, Alvorada Nova, Colônia Alvorada Nova, por meio de Caibar Schutel. Vamos ver o que diz Sheila. Quando a subida se fizer mais difícil, faze uma pausa adentre o santuário silencioso da prece, da oração, da conectividade com o nosso Pai Maior, e sentirás a presença amiga daqueles que te amam e te guiam. Quem são esses que nos amam e que nos guiam, senão os nossos parentes e os nossos mentores individuais? Estão sempre entrelaçados, mas como está a nossa antena psíquica diária para essa receptividade, essa conectividade, para que mais amor eles nos distribuam e nós também reverberemos a eles esse amor, que continuaremos para a eternidade nutrindo em nossos espíritos imortais. Olha a profundidade desse parágrafo de irmã Sheila, que vem nos convidar aí a aprimorarmos nesses pensamentos, nessas conexões com o Pai Maior. Mas trazemos também uma mensagem de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que desde 4 de abril do ano de 1900, em Voltando para o Mundo Espiritual, trabalha em muitos locais espirituais, auxiliando na área médica, no socorro a encarnados, mas também desencarnados. Bezerra vai dizer que há situações que constituem a nossa prova aflitiva e áspera, mas redentora e santificante. Perdoemos as pedras da vida pelo ouro de experiência e de luz que elas nos oferecem, que elas nos proporcionam. E, sobretudo, animo-nos de coragem para o trabalho.
porque é na dor do presente da atual encarnação, por exemplo, que corrigimos as lutas de ontem, do pretérito, das vestimentas encarnatórias que obtivemos, acendendo a abençoada luz para o nosso grande porvir, para os objetivos maiores que podemos traçar já. Não esperemos desencarnar para dizer, o que eu tenho que fazer agora para que eu tenha maiores oportunidades de evolução, para que eu atinja o maior número de pessoas. Não, é agora, é encarnado, em estado de vigília. O futuro, o voltar para o mundo espiritual, há de ser a constância no exercício da reforma íntima, do orar e vigiar, que todos nós precisamos as desenvolver e aprimorar. Temos também Giovanni di Pietro de Bernardone, a qual nós conhecemos por Francisco de Assis, que vem nos dizer que é morrendo que se vive para a vida eterna. Um trecho da oração a quem todos nós conhecemos de Francisco de Assis. Sim, é saindo desse vale de dores que estamos na verdadeira vida, que é a espiritual. Em finalização, temos, e faço o convite a todos que estão aqui presentes, irmãos encarnados e desencarnados, como também os que nos acompanham pelas redes sociais da casa, sobre um tríplice aspecto que eu gostaria que cada um de nós, se já estivermos buscando desenvolvê-los, que aprimoremos-los. Se não estivermos ainda, que já iniciemos. Porque dizem os irmãos espirituais que sem esses três aspectos não conseguiríamos adentrar no mundo de regeneração. Quais são? Conhecimento. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Mas instruí-vos, eis o segundo, disse Jesus. Conhecimento e expansão de consciência. É pensar no máximo de pessoas, numa visão macro, coletiva, e não no eu, no individual e no singular. Conhecimento, expansão de consciência, autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo. Se eu não souber quais são os meus defeitos, como eu poderei trabalhá-los? Como eu irei aprimorar a minha reforma íntima e divisar um futuro melhor? É o autoconhecimento, o desafio de autoavaliar-se, principalmente nas nossas mazelas e não nas qualidades, que as qualidades ali já estão consolidadas. Mas as mazelas precisam ser trabalhadas e transmutadas em energias benéficas e ações benéficas. E vinculando esses dois itens, porque sem esse terceiro não se acende, é a prática do bem, da caridade, da fraternidade. Tu façais ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. Então, é esse o convite que eu deixo a cada um de nós, que aqui estamos presentes nessa tarde agradável de sábado, e que possamos, nesse item 21, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, levarmos a certeza de que ninguém morre, não perde-se nada, tampouco existe prematuridade na vontade da fonte criadora, que é Deus, que são os desígnios maiores e mais benéficos ao que é eterno, que são os nossos espíritos imortais. Que assim seja, graças a Deus. E vou convidar os irmãos e irmãs que queiram, nesse final de exposição, e já conectando-nos e aprimorando-nos ainda mais no que viemos se buscar a esta casa, ao Centelha de Luz, na próxima etapa, que são os passos, as reenergizações ectoplásmicas dos trabalhadores encarnados com o auxílio dos trabalhadores, enfermeiros, médicos e socorristas desencarnados, em prol do nosso corpo físico e perispiritual, que saibamos que o que nós recebemos hoje, ou já estejamos recebendo desde datas anteriores, ainda que não seja cura integral, há de ser muito benéfico para a nossa manutenção no nosso dia a dia, nos nossos desafios encarnatórios. Então sejamos gratos também por essas reenergizações e agradecemos também por essa casa existir e proporcionarmos esse lenitivo. E é nessa certeza de que sempre estamos tendo a oportunidade de evoluir e de transformarmos de baixo para cima e de dentro para fora, é que façamos a prece que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai a todas as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando em tentações e livrando-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder agora para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. E
um ótimo final de sábado e um ótimo final de semana a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus.